Mensagem do Céu. Nós vamos começar aqui com esse pergunta-responde, não é? Aqui, perguntas e respostas, com várias perguntas e respostas aqui, e vamos estar respondendo aí, não é? Uma pergunta que me fizeram: Céu, por que você usa esse chapeuzinho? E por que o seu marido usa aquele, colocar tipo cocar? Aquilo não é um cocar, gente. O que é? O cocar não é aquilo, mas tudo bem, não é? Bom, o meu chapeuzinho chama-se boina, não é? E eu não uso sempre o chapeuzinho, não é? Eu uso, na verdade, essa boina em momentos especiais. Normalmente eu uso essa boina quando eu vou falar alguma coisa referente a Adonai e também quando tenho alguma responsabilidade diante do Eterno, não é? O Eterno me concedeu pela sua infinita graça o dom de interpretação de línguas. Então, normalmente, quando ele fala, quando ele usa alguém para falar, não é que eu tenha interpretação, eu entendo o que ele está dizendo, eu tenho o dever de fazer essa interpretação e é bom que eu esteja com a cabeça coberta. Por que eu deveria estar com a cabeça coberta? Porque eu sou uma mulher casada, querido meu, querida minha. Então, a mulher que fala, que interpreta as línguas, é semelhante a uma profeta, uma pessoa que profetiza. E eu não posso profetizar com a minha cabeça descoberta. Então, como é bastante complexo a utilização na nossa geração de véu e pode ser confundido com tantas outras coisas, e a ordenança é que a cabeça esteja coberta, não é? Então eu utilizo desse artefato apetrecho. Que nome você quer usar, não é? A minha filha diz: mãe, você é fashion, né? Não sei muito bem o que quer dizer isso, se é um elogio, se não é, não é? Mas como ela fala sorrindo, eu acho que deve ser alguma coisa positiva, não é? Mas eu não gosto mesmo dessa questão de estar na moda, todas essas coisas, não é? Então é importante que você compreenda que eu uso essa boina, não é? Eu cubro minha cabeça em reverência aos mensageiros do Eterno, porque sou uma mulher casada em respeito ao meu esposo, não é? Se eu profetizar com a cabeça descoberta, eu desonro ao meu esposo, que é meu roxo, minha cabeça, não é? Agora, o kippá que meu esposo usa, que é aquela cobertura ali do cocoruco, né? Até as pessoas que me escreveram falaram que o Papa, os bispos também usam, não é? Então, meus queridos, os bispos e o Papa usam porque eles imitaram os judeus, não é? Então, eles não deveriam usar, não é? Porque essa é uma identidade do povo judaico, não é uma ordenança bíblica, não é? Não é uma ordenança bíblica, acabou sendo uma identidade, embora o homem no Shacharit tenha de orar com a cabeça coberta, não é? Para isso existe o talit. O que é talit? Talit é um manto de oração, não é? Que o homem utiliza sempre no Shacharit, na oração da manhã, não é? Então, meus queridos, é importante vocês compreenderem que o kippá é a identidade judaica, a identidade do judeu, a identidade de uma pessoa que está ali reverenciando, não é? E existem muitas coisas sobre o kippá, não é? A mais excelente, vamos dizer assim, na minha opinião, é a que diz que ali é a própria mão do Eterno sobre a cabeça do homem, não é? Então, ela fica numa região que é justamente como se a mão do Eterno estivesse cobrindo e abençoando a cabeça do homem. Se você já assistiu a lista de Schindler, se não assistiu, é um relato muito interessante. No momento que eles vão orar, aparece lá, algumas pessoas colocam a mãozinha assim sobre a cabeça, não é? Reverenciando, na verdade, ao Eterno. É uma identidade judaica, não é? Não deveria estar aí, sendo utilizado por pessoas que não são judeus. Eu desanimo todas as pessoas a fazerem essas coisas de judeus. Se você nem tem entendimento e não tem o temor, não tem a educação, não aprendeu como fazer, aí vai aparecer igual aquela criancinha que eu gosto de dar o exemplo, não é? Que a criancinha lavando o laptop na pia, achando que está ajudando a mamãe, não é? Ela vê mamãe lavar tudo que é sujo na pia, achou que o laptop estava sujo, foi lavar também, querendo ajudar a mamãe. Então, queridos, não queiram ajudar papai, faça aquilo que ele chamou você para
fazer, não é? Não vou criar a doutrina do boné da boina, a boina da céu, a doutrina da boina da céu. Gente, em nome de Yeshua, não é? Não vamos fazer isso, não. Mas, assim, a mulher que vai profetizar, ela deve, em reverência ao seu próprio esposo, seu rosto e sua cabeça, por causa dos mensageiros. A questão aí é os anjos, queridos, não é? A questão é que os anjos, os anjos não têm muita misericórdia, queridos, não é? Eles não são possuídos dessa misericórdia, não, né? A desobediência para eles é passiva de morte. Então, nós devemos cumprir o mandamento. Eu tenho muito temor do Eterno em todos os seus preceitos, tá bom? Agora vamos aqui para outra pergunta que eu tenho aqui. Céu, o que é Talmud? Ai, meu Senhor, o que é Talmud? Talmud, meu querido e minha querida, é justamente a lei oral. Aí, como é que a lei oral ficou escrita, não é? Acontece que quando houve a dispersão, muitos dos nossos sábios temeram muito o que estava acontecendo. Eles viram a situação do Império Romano e ainda todas as coisas que estavam vindo como uma destruição mesmo, com o que foi feito de fato com a cultura judaica como uma tentativa. Então, como não existiam mais muitos anciões que pudessem estar transmitindo a lei oral foi redigida, só que de lá para cá, queridos, não é? Quase 2000 anos se passaram, na verdade 1700 anos, 1600 e alguma coisa se passaram. E aí o que ocorreu? Houve muito acréscimo ao Talmud, muitos discursos de rabinos, dos sábios, e que não pertencem à lei oral, mas pertencem a reflexões que as pessoas tiveram acerca dessa questão do que é realmente para ser feito. Não, o Eterno quis dizer isso, o Eterno não quis dizer isso. Então, assim, existem algumas coisas que acabaram se tornando parte da lei oral, que não fazem parte da origem aonde ela foi constituída. Mas nós temos muito respeito, só que no Talmud vai se encontrar muitas contradições, e nós seguimos as ordenanças que são das nossas práticas, das práticas que tradicionalmente nós recebemos de pais para filhos, que foram passando e chegaram até os nossos dias, não é? Então, o Talmud é a lei oral que acabou tendo de ser redigida por causa do temor dos nossos ancestrais de que ela fosse perdida e a herança de Israel não tomasse mais para si esses conceitos que são tão importantes. Tá bom, meu querido e minha querida? Outra pergunta aqui, Céu, o que é o Sidur? O que é o Sidur? O Sidur, meu querido e minha querida, é um livro de orações, não é? Que nós temos aqui uma tradução, na verdade, que é uma tradução... existem dois tipos classificados, não sei por que motivo, enfim, foi feita essa diferença, mas existem duas heranças de Israel. São chamados de Askenazi. Os Askenazi ou Askenazi são aqueles judeus europeus, são judeus europeus. E do outro lado nós temos o Sefradi. Tanto eu como meu esposo somos sefraditas, não é? Esses daí são aqueles judeus que acabaram migrando para a região da África e, enfim, acabaram criando culturas diferentes. Nós temos, inclusive, livros de oração diferentes. As orações sefraditas são um pouco maiores do que as orações, por exemplo, se você pegar uma oração comum, que todo judeu tem de saber ela de cor, chama-se Adon Olam. Nós, todos os Shabbats, estamos ali, mas todo judeu devoto deve recitar Adon Olam todos os dias, não é? Magnificando mesmo o nome do Eterno e reconhecendo em sua vida. A oração, o próprio Adon Olam, Sefradi, tem mais estrofes, não é? Tem algumas estrofes a mais. Então, o Sidur que nós temos no Brasil, ele é um Sidur Askenazi, ou Askenazi, tá bom? Ele vem dessa herança dos judeus orientais que acabaram, da Europa, que acabaram tendo uma expressão, vamos dizer, mais influente no mundo,
judaico, e aqui no Brasil esse Sidur é um livro de orações azul, que tem as orações em hebraico, tem a transliteração, foi o Jairo Feltrin que fez, e acabou também colocando as traduções, não é? Então, assim, querido meu, querida minha, esse livro, ele ajuda a gente como o livro de Salmos, não é? O livro de Salmos também tem orações que muitas vezes as pessoas precisam ter esse momento de oração, mas ela não, como eu vou dizer, ela não tem uma prática de oração. Então, esse livro ajuda as pessoas a se referirem ao Eterno com respeito, não é? Mas também não são todas as orações que estão no Sidur que nós temos, assim, olha, são orações certas, assim como nos Salmos, né? Nos Salmos nós temos, Senhor, mata meus inimigos, não é? Acaba com eles, acaba com a descendência deles. Não são orações que nós, dentro do messianismo, dentro de todas as pessoas que entregaram sua vida a Yeshua, fariam, não é, queridos? Porque nós temos que amar todos os nossos adversários, todo o nosso inimigo, tirando o próprio Rassatã, e orar por todos aqueles que nos perseguem, não é? Então, eu acredito que o Sidur tem muitas orações que vão ajudar a sua vida, vão te motivar, se você tiver o interesse, não é? Eu estou devendo um para o querido meu, que se a graça do Eterno me agraciar verdadeiramente, a semana que vem eu devo estar enviando para o meu amado, que eu estou devendo aí, viu, meu querido? Não esqueci de você, não é? É importante. O Sidur é um livro muito importante, pelo menos na minha vida particular, é bastante importante. É um livro de orações, queridos. Vocês vão ver muitos judeus no Muro da Lamentação orando, segurando o livro do Sidur. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou deixar você aqui com uma música que fala o seu coração e nós já voltamos com mais algumas respostinhas para você.